e a gente vai fazendo algumas pausas para conversar. Vocês estão vendo a minha tela? Não ainda, né? Alguém consegue ver a minha tela? Conseguem acompanhar a minha tela que eu estou compartilhando? Ainda não, Ju. Eu não estou vendo sua tela, não. Agora sim. Agora sim. Tá. Agora tá. Então, tá ótimo. Então, vamos lá, gente. Nessa formação, a gente está trazendo 6 passos para elaborar um plano de comunicação de uma forma simples, eficaz e que vá direto ao ponto. Acho que a gente tem que descobrir aqui os nossos desafios de comunicação e focar um plano para o que mais interessa e o que mais vai surtir resultado. Como eu falei rapidamente que eu sou jornalista, eu me formei pela USP e tenho uma pós-graduação na Universidade Complutense de Madrid. Eu gosto muito dessa área de comunicação institucional, já trabalhei no Pacto Global da ONU, já fui repórter de TV também, mas gosto do institucional. Já morei em São Paulo, Belo Horizonte, Madrid, e agora estou no Rio. Então, vamos lá. O que é, a gente vai falar agora nesse começo, né? O que é o plano de comunicação, como desenvolver esses 6 passos, e depois falar um pouco de como a gente pensa num objetivo claro, o público-alvo, a importância do público-alvo, a estratégia, a estimativa de orçamento, que nem todo mundo às vezes tem em mãos esse valor que a gente pode investir na comunicação, mas é o ideal. Pensar quanto que está esse plano e quanto que a gente tem disponível, para ver se ele é realista, né? De repente, uma de vocês tem, não sei, 30 mil reais para gastar por mês. A gente pode até fazer publicidade, né? Se for o caso. Depois a gente tem o cronograma para implementação. Então vamos lá, o que é um plano de comunicação? Ele é basicamente você colocar no papel o seu planejamento das ações de comunicação, de marketing, para alcançar um determinado objetivo. Para um serviço, para uma programação ou para a instituição como um todo. Acho que uma coisa que a Andrea está trazendo aqui é que a gente não acha que no Conecta é importante vocês divulgarem só a nova programação. Para que a nova programação tenha um alcance, é bom vocês já irem trabalhando a comunicação da biblioteca como um todo, para que ela já vá se transformando nessa referência de um polo cultural da cidade. Muitas de vocês já são, tá, gente? A gente sabe, mas sempre dá para você fazer novas parcerias, conquistar mais público, mais usuários, mais engajamento. Então, você já vai construindo essa rede de seguidores, de pessoas que percebem que a biblioteca está passando por um processo de transformação. E aí, quando você solta a programação, você já tem esse público engajado. Então, esse é o nosso objetivo hoje, tá? E ela serve, então, como esse guia de ações estratégicas para a organização. Por que a gente criou essa ideia de um plano de comunicação eficaz? Que tem esses critérios básicos, então. Objetivos e mensagens claros, o simples é o nosso ideal, o conhecimento do público-alvo. Eu quero falar com a população em geral. Peraí, será que isso é interessante? A gente não tem esse desafio no Conecta, que é trazer novos usuários, sendo 1/3 jovem. A gente precisa que o jovem perceba o poder da biblioteca como um polo de acesso à formação, além do acesso aos livros, né?
Então, talvez o nosso desafio é entender quem é esse público-alvo, quem é o jovem, no caso, ou professores que tragam seus alunos. Então, isso é muito importante. Não dá para a gente falar a população da cidade como um todo. A abrangência, a frequência de postagem, a frequência do que a gente vai fazer. Não adianta a gente soltar uma matéria ou no nosso site ou um post uma vez por mês. Fica muito longe, as pessoas não criam relação. A integração do offline com o online, a gente vive no mundo digital, mas as ações offline, às vezes, também têm um efeito muito importante. E assim, não dá para deixar de ter. Se vocês têm um jornal mural, se vocês têm um boletim impresso com as novidades, com a programação, isso continua sendo muito importante. Tá? Hoje de manhã a gente teve uma participante que falou que está pensando, ela chegou a oferecer açaí para uma menina que frequentasse a biblioteca, trouxesse jovens, a gente morreu de rir, mas assim, se ela transforma isso numa ação consolidada, a cada 10 livros emprestados ganha um açaí, e faz um folder disso, já vira uma coisa criativa, interessante, vocês não acham? Então, um orçamento realista e uma avaliação ao fim do processo. Esses são que a gente considera muito importante para a eficiência. Vamos falar da definição dos objetivos. Agora ficou maior, né? Eu imagino a tela. O objetivo, então, gente, ele é esse ponto mais fundamental, mais importante. Qual que é o problema que você quer resolver? Ai, ninguém conhece minha biblioteca. Ai, eu não consigo aumentar os usuários. Eu preciso fazer parcerias, eu preciso que as empresas invistam em projetos com a biblioteca. Eu acho que esse é um momento muito importante de entender com sinceridade o que é o problema que a comunicação pode trabalhar. A gente, na área, costuma falar que, em geral, esses objetivos são de 3 naturezas. Normalmente é de visibilidade, você quer ser mais conhecido. Eu preciso que um bairro longe também saiba que eu posso atendê-lo. Eu tenho que tornar a biblioteca, enfim, que as empresas de responsabilidade social saibam que a biblioteca faz um trabalho sério. Então, isso é visibilidade. O posicionamento, normalmente, é uma mudança. A Recode de hoje já chamou CDI, que era Comitê para a Democratização da Informática. Quando a gente está fazendo até hoje um trabalho de posicionamento, porque a gente teve uma mudança de marca. Então, eu acho que no caso de vocês, só de fazerem parte do Conecta, vocês já estão num novo momento. Por terem sido selecionadas a esse programa, vocês têm coisas para contar. Que a biblioteca está se renovando, está ouvindo a comunidade, está implementando uma programação nova, isso tudo é um novo posicionamento. E o engajamento, que nada mais é do que trazer pessoas, mudar o comportamento de alguém. Então, compre batom da Nestlé, né? Da Nestlé Garoto. Compre batom, compre batom. É uma propaganda para que as pessoas comprem o chocolate. Então, a gente pode ter alguma ação de comunicação que é para trazer para o curso, que é para aumentar o número de técnicos da biblioteca. Tudo isso é uma forma da gente engajar mais os usuários e não usuários. Então, eu trouxe aqui, eu já falei alguns desses objetivos, né? Divulgar um evento específico, conquistar novas parcerias, tudo isso são objetivos que vocês podem usar no plano de vocês. Aí, a gente vai para essa etapa de como identificar o público-alvo. Normalmente, essa é uma etapa anterior ao que a gente fala de criação de uma persona. Não sei se vocês fizeram a formação com a Ana Gonzalez, que é a nossa especialista em mídias digitais. É um recurso muito importante para mídias sociais, mas serve para outras coisas também, como vocês vão ver. Então, qual o meu público-alvo? Homens e mulheres de 24 a 30 anos, solteiro, graduado em arquitetura, renda média X, querem aumentar sua capacitação e gostam de viajar. Isso aqui é um ideal básico do seu público. Depois, com isso em mãos, a gente pode fazer a persona, que é criar um personagem quase como se ele existisse. De fato, né? Então, Pedro Paulo tem 26 anos, é arquiteto, recém-formado, autônomo,
Ele quer crescer profissionalmente através de um mestrado, adora viajar, é solteiro, sempre quis fazer intercâmbio, busca uma agência que ajude a encontrar universidades na Europa para aluno estrangeiro. Então, você está vendo como aí várias dicas para a gente poder fazer anúncios na internet. Então, o que eu tenho, qual é a faixa etária, qual é a profissão, qual que são os hobbies, o que ele busca. Tudo isso são elementos para a gente fazer, de repente, um marketing digital bem focado. Por que é importante a gente construir essa persona? Para a gente saber o conteúdo que eu quero trabalhar nas nossas redes, num site, num boletim, num vídeo. A gente vai definir o tom de voz. Então, se eu vou falar com professores ou bibliotecários, de repente algo mais formal, mas se eu quero falar com jovens, eu preciso mudar a minha linguagem. Eu tenho que falar, ei você, chegou a hora de pensar no seu futuro, você já leu tal livro, ou você sabia que existe um comitê jovem na biblioteca e você pode fazer a diferença? Então, tudo isso é importante para a gente mudar o tom e se aproximar dessas pessoas, desse público. A gente vai também pensar nas estratégias de marketing, como eu falei, quando vocês entram, algumas de vocês administram uma página no Facebook, lá você pode criar posts, se você tiver algum recurso para isso, voltado especificamente a um anúncio pago. O seu post vai aparecer mais para pessoas de tal faixa etária, que gostam disso, que moram em cada lugar. Então, isso tudo é elemento para você decidir sua estratégia. Definir os tópicos sobre o que você deve escrever e entender onde o seu público procura se informar. Então, de repente, eu descobri que esse jovem que a gente estava descrevendo, ele lê a revista Arquitetura e Construção. Então, eu posso jogar um link dessa revista e fazer uma ponte com o meu conteúdo. Tudo isso torna a sua experiência mais rica. Então, essa persona, normalmente eu coloco a idade, o estado civil, escolaridade, formação, ocupação, os hobbies, interesses, o que ela precisa, o que ela busca, quem que é um influenciador das decisões dela, que meios ela se informa, ela usa para se informar, né? Então, assim, isso tudo parece um pouco complexo, mas tem um site, gente, que chama geradordepersonas.com.br. É muito divertido porque você vai colocando essas informações. Meu público tem essa pessoa, porque a persona, ela é uma pessoa dentro do seu público-alvo. Então, se a gente falou, meu público-alvo tem de 15 a 20 anos, agora na persona você vai escolher uma idade, você vai colocar 17 anos. Cristina, 17 anos, terminou o ensino médio, gosta de natação, de novela, enfim. E no final ele dá um desenho real do que seria essa personagem. Então é bem divertido vocês experimentarem essa ferramenta. Depois quem não conseguir anotar, a gente vai compartilhar a apresentação, tá? Aí agora sim a gente vai para a estratégia. A gente já falou dos objetivos, né? Então, o meu objetivo é tornar a biblioteca conhecida no bairro, no centro da cidade. Vamos supor que a sua biblioteca está mais focada numa região mais distante. Então, agora que a gente fala que é a hora de ser criativo. O objetivo é sério, a estratégia é para ser criativo, tá? Só um momentinho. Opa. Então, vamos lá, a gente vai construir uma estratégia para quais meios, de quais formas. Existe o marketing digital, que é o universo digital, as ferramentas que estão tão presentes no nosso dia a dia. O próprio e-mail, que às vezes as pessoas deixam de lado, que está todo mundo vendo no Facebook, e os especialistas em comunicação falam que não. Que o Facebook a gente está confiando numa empresa que tem os dados das pessoas. O e-mail é seu contato direto. Então, ele ainda é muito valioso. A gente atua com jovens na Recode, a gente descobriu que eles usam e-mail, porque eles precisam de e-mail para se cadastrar em currículo, vagas. Então, assim, eles, na verdade, acessam de vez em quando, né? Eles têm uma relação com o e-mail. E, claro, o público mais velho, muito mais. Mas existe uma ferramenta que chama MailChimp. Eu não sei se vocês conhecem. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no chat. MailChimp. É uma ferramenta gratuita
que eu coloquei privado. Ih, parece que eu tô colocando privado. É aqui. Eu tinha mandado só para Ana Cristina. Aqui. O MailChimp, ele é uma ferramenta de envio de e-mail marketing. É bem fácil montar, aproveitando até a Daisy, que está aí de voluntária do Comitê Jovem, você vai gostar, porque tem várias formas divertidas de você criar título, e aí você sobe uma lista do Excel com o nome das pessoas e o e-mail, e dispara para um grupo grande. Então, é uma forma de você mandar programação, mandar uma newsletter, é uma forma interessante. Então, além do digital, a gente tem o direto, que é o flyer, a fixação de cartazes, o jornal mural, a ligação telefônica, né? A ação cultural, que eu citei, por exemplo, uma leitura de poesia na rua, sarau poético, para divulgar livros, divulgar o papel da biblioteca. As estratégias de relações públicas e assessoria de imprensa já parece algo muito profissional, mas nada mais é do que você fazer um convite para, de repente, para empresários, roda de conversa com empresários da cidade. Você envia um convite e faz um debate, conta o que é a biblioteca, faz uma apresentação, faz um café da tarde. Você pode fazer isso com jornalistas ou com pessoas da imprensa, tudo isso são relações públicas, que a gente chama, né? E assessoria de imprensa, de fato, eu não sei se todos aqui têm o apoio da assessoria de comunicação da prefeitura, de alguma secretaria, é uma forma de você trabalhar releases, avisos de imprensa, convidar o jornalista para divulgar, para acompanhar alguma ação, é uma forma de conquistar uma visibilidade bem séria, é uma visibilidade com lastro, diferente um pouco da publicidade. A publicidade, às vezes, como ela é paga, a não ser que você consiga um pro bono, alguma parceria, você pode pedir para uma rádio fazer um anúncio da biblioteca, mas é algo que as pessoas veem em publicidade e desconfiam um pouco, diferente da relação que você constrói na mídia, normalmente, né? Mas a publicidade é muito eficiente para alcançar um público amplo. Você pode fazer um outdoor, enfim, isso é mais caro, mas tem o seu papel, bastante importante. Só ano que vem, moço. Vamos lá. A questão do orçamento. Por que eu falei? É muito comum, às vezes, a gente começar a fazer um plano de comunicação e não ter orçamento. Mas, cá entre nós, você precisa ter o mínimo de noção, né, gente? Assim, eu vou ter recurso, eu vou poder imprimir folder, eu vou poder contratar um estagiário para ajudar, enfim, tudo isso, recurso humano, é importante a gente ter em vista, né? Para saber o quão longe a gente consegue ir nesse plano. Então, como que eu vou orçar, ter uma ideia desse orçamento? Como eu falei, não são só os custos de produção, tem os administrativos, os suportes, então material, folha, papel, impressora, os profissionais, e até vocês que vão apoiar esse trabalho, coloca lá, um dia por semana que você vai trabalhar com comunicação, quanto que é o seu salário de um dia por semana? Então, coloca lá, recursos humanos, apoio da profissional da biblioteca tal, X reais. E vai contabilizando isso, porque se vocês puderem levar para um superior, levar para alguém, olha, hoje eu estou gastando 7 mil reais com comunicação, eu preciso gastar 20. E aí você mostra profissionalmente o que você tem hoje de custos. E claro, o ideal é vocês conseguirem ter um cartão de crédito para colocar um recurso mínimo para Facebook, porque hoje, infelizmente, o Facebook não mostra mais os anúncios que não são pagos. Assim, as postagens não pagas são pouco lidas, a não ser que ela seja muito relevante, que comece a ter uma repercussão instantânea, uma reação, compartilhamento, comentário, aí acaba que a plataforma é obrigada a exibir, mas no geral, a gente precisa ter um dinheirinho lá, uns 5 reais, que seja, para uma postagem sua ser visualizada. Infelizmente, o Facebook virou uma plataforma de publicidade, né? Por isso que a gente não pode só depender dela. A definição de um cronograma. Vamos falar agora. A gente tem essas etapas, então, né? Você precisa ter um momento de planejamento, uma reunião com a equipe,
tempo para produzir o material, idealizar esse material, produzir, imprimir, fazer alguma parceria com gráfica, de repente, iniciar a sua divulgação, reforçar a divulgação. Às vezes você tem um evento, você lança o primeiro convite 15 dias antes, falta uma semana, manda outro, falta um dia, manda outro. Atenção, pessoal, é amanhã, nosso evento. Então, tudo isso é legal estar no cronograma. A realização do evento em si, que você pode fazer uma cobertura de mídia naquele dia, e são essas etapas principais. Eu colocaria, talvez, eu acho que eu esqueci de colocar, a própria avaliação do resultado dentro do cronograma, se for possível. Então, aqui a gente tem um exemplo prático. Vocês veem que você não precisa colocar a data, mas você pode colocar junho, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, e até o período aí que a gente vai considerar de 6 meses. E assistir isso aqui. Tem alguém falando? Eu ouvi a voz de alguém aqui. Então, tem a produção da identidade visual, a produção de fotos. Às vezes você considera, gente, eu não tenho foto para poder fazer os meus posts. Eu consigo um fotógrafo voluntário para produzir fotos de leitores da biblioteca. Então, tira uma tarde, tira fotos profissionais bonitas que vão servir de material para você fazer posters, para você criar artes, criar um design legal. Desenvolvimento de site, aí, das primeiras 3 semanas. Depois eu vou entrar redes sociais todas as semanas. Vídeos de 30 segundos. Eu vou cuidar disso em julho. Artes digitais da campanha. Então, todas as ações, elas estão numa forma clara para você acompanhar. O interessante disso é que, às vezes, a gente, só na hora de colocar no cronograma, percebe que é coisa demais, que a gente se empolgou, por exemplo. Eu falo, ixi, não dá, em julho tem muita coisa, deixa eu tirar isso ou jogar para outubro. Então, por isso que é interessante a gente ter esse panorama. O processo de avaliação, como eu falei, que é um mundo ideal da gente poder ver o que deu certo e o que não deu certo para a próxima experiência. É muito bacana vocês registrarem números de inscritos, números de presentes nos eventos, e esse aumento de usuários ou de engajamento nas redes sociais. Hoje, muito mais do que você falar, minha biblioteca tem 400 ou 4 mil fãs. É mais interessante você olhar uma métrica que chama engajamento. Porque além da pessoa só ter dado um like uma única vez e nunca mais voltou na sua página, o engajamento mede se ela compartilha, se ela curte, se ela comenta. Então, essa é uma métrica muito mais importante. E por que é legal você mostrar isso para um gestor ou para um secretário, enfim, para o diretor? É você falar, olha, quando eu comecei as ações de comunicação, a gente estava com 400 seguidores, um engajamento de X%, tal. Hoje, 3 meses depois, eu já cresci tantos por cento. Isso torna profissional e você ganha mais argumentos para mostrar que tem que investir na comunicação. Então, isso são recursos para a gente barganhar. A mão na massa. Então, vamos, enfim, para algumas dicas e algumas orientações para vocês colocarem esse plano no papel. Tá? Eu trouxe aqui uma sugestão de um objetivo, que é um objetivo de influenciar comportamento de engajamento. Eu quero que o público de interesse esteja presente na programação nova da biblioteca. Então, esse é o meu objetivo geral. Aí eu penso algumas estratégias. Como a gente falou, né, que o Conecta busca engajar o público jovem, precisa atrair mais jovens para a sua programação. Então, a minha estratégia vai ser direcionar a comunicação para o público jovem, beneficiário, para a gente reforçar essas qualidades da biblioteca no meio digital. Então, quer dizer que eu vou ter que dar uma repaginada geral, né? Isso, estou falando só da estratégia, depois a gente vai para a ação. Outra estratégia, humanizar a marca, mostrando que a marca conversa com os temas factuais. Por exemplo, a gente teve essa questão do cachorrinho lá do Carrefour, que o segurança agrediu. De repente, você pode comentar. Ai, que triste, vocês viram o negócio do cachorrinho? Temos um livro que fala sobre a importância do cuidado com os animais. Opa, você já está conversando, você está falando do que acontece. Você mostra que você é uma marca antenada, uma marca humana. Né? Não sei se vocês ouviram falar daquele pinguim do Ponto Frio, que é um sucesso no Twitter.
ele é uma pessoa, o pinguim do Ponto Frio, ele é uma pessoa que fala bom dia, fala boa noite, ele conversa, ele tem esse lado quase um melhor amigo das pessoas. Isso é uma estratégia interessante também. A gente fala o conceito do storytelling, que é um termo muito da moda, mas nada mais é do que uma narrativa, é um contar uma história. Então, vocês podem recuperar um pouco a história da biblioteca. Você sabia que a nossa biblioteca surgiu de um grupo de idosos que reuniu livros antigos e começou embaixo da árvore e tal? Né? É isso, as pessoas gostam de se envolver com as histórias reais. Toda a história é maravilhosa, né? Se você for olhar com uma lupa, a vida de todo mundo é incrível, a vida de todo mundo dá um filme. A vida de uma biblioteca dá um filme também, eu acho. Então, você trazer isso para a sua comunicação é muito interessante. Formar uma rede de embaixadores é uma ótima estratégia também. Vou trabalhar e vou valorizar jovens que estão no comitê, que leem mais livros, que falam bem da biblioteca. Vou dar um selo para essa pessoa, por exemplo. E, novamente, dar voz aos jovens e professores. Pode ser uma estratégia. Fazer os professores se encantarem com a biblioteca para trazer mais seus alunos. Vamos lá. Então, aqui a gente vai para as ações. Só um exemplo para estratégia 1, que olha só, ela é um ponto daquele nosso objetivo. Direcionar para o público jovem. Então, que ações eu vou fazer? Eu vou ativar minha conta no Facebook e no Instagram, vou publicar 3 vezes por semana em cada canal. Vou criar um evento bate-papo na biblioteca, convidar um jovem ativo para gravar o vídeo e ele vai fazer a divulgação. Ele que vai ser o hoster, né? O host. Ele vai convidar aí, galera, semana que vem tem bate-papo na biblioteca, tal. Então, isso já é uma ação. Que esse jovem vai se sentir reconhecido, vai compartilhar e você vai atingir o seu objetivo 1, que é direcionar para o público jovem. Revisitar o site da biblioteca. Eu não sei se tem alguém querendo falar. Revisitar o site da biblioteca. Olha, eu preciso rever os textos. Está muito burocrático, está muito formal. Mais uma ação para colocar no cronograma. Eu vou criar a sessão hashtag leitor indica. Então, vou incentivar todo mundo a publicar no Facebook uma resenha de um livro que ele leu e vou compartilhar isso. Então, ele vai também, novamente, se sentir valorizado, vai mostrar para os amigos. Tudo isso são exemplos de ações, mas dá para ser muito criativo, fazer promoção de açaí, viu, gente? Dá para fazer muita coisa legal. Aí agora, eu e a Andréia, a gente pensou em como vocês podem escrever isso. Eu não sei se todo mundo que está aqui tem intimidade com PowerPoint, gosta de usar o PowerPoint, mas não precisa complicar, pode ser no Word mesmo, só que seriam capítulos do seu plano, né? Então, o capítulo 1, ou o slide 1, objetivos do plano de comunicação. A gente tem falado aqui, a gente ficou em dúvida se ele seria para o período de 6 meses ou 1 ano, mas a gente acha que vocês podem fazer um plano para 2019 e com a possibilidade de avaliar na metade do ano. O que deu certo, o que não deu, vamos reescrever para adaptar com mais consistência para o final do ano. Então, depois de traçar os objetivos, podem ser 3, podem ser 2, né? Não precisa ser muita coisa. Quais estratégias para cada objetivo? Esse é o segundo capítulo. E, gente, pontuar. Você pode escrever uma frase, como eu coloquei, e até dar detalhes num parágrafo sobre aquela estratégia. Mas o importante, nosso desafio aqui é fazer um documento útil, não é um documento teórico, acadêmico, tá, gente? Aqui a gente precisa apoiar vocês a terem uma coisa que faz sentido e vai ajudar no dia a dia. Depois a gente vai falar do público e dos canais para cada estratégia. Então, qual é o público? De repente, para uma estratégia você quer falar com o professor, para outra estratégia você quer falar com o jovem, e você pode colocar lá Facebook, newsletter, jornal mural, e pode se repetir. Não, para o jovem também vai ser Facebook, para o professor também vai ser. O ideal é você pensar os canais mais efetivos para falar com cada público. Depois a gente vai para as ações, aí você faz um novo capítulo, estratégia 1, quais as ações que eu tenho?
e depois tentar colocar isso tudo num Excel ou em alguma outra ferramenta que você consiga ver as ações ao longo, ter esse panorama geral ao longo dos meses, tá? O orçamento para cada ação é um pouco ambicioso, mas assim, no geral, olha, eu fiz um risco aqui sem querer. No geral, quanto que você vai ter para gastar com o Facebook cada mês? Ou para fazer o jornal mural, para imprimir um folder. E aí você vai tendo esse panorama global dos gastos para isso acontecer, para sair do papel. E aí, enfim, a avaliação, que pode ser um processo periódico, principalmente depois desses 6 meses, se puder ser antes é melhor. Quanto que a gente conseguiu realizar e o que precisa de uma nova rota. Não deu certo, não deu certo o bate-papo com jovens, então vou pensar em outra coisa. Ou deu muito certo o vídeo do Indique um Livro, então a gente vai fazer mais, agora eu vou ter, em vez de um vídeo por semana, eu vou ter 5, entende? É uma forma de você focar no case de sucesso mesmo. Então, gente, basicamente essa é a ferramenta prática que a gente está trazendo para vocês como sugestão. E aí, eu acho que agora eu queria ouvir um pouco os comentários, queria tirar dúvidas, ver como a gente pode seguir contribuindo. André, a gente consegue habilitar o áudio? Consegue. Já abri o áudio. Ah, tá. Tem a Coésia comentou aqui que ela tem o Face, mesmo fazendo postagens semanais, temos poucas curtidas. Vocês têm, são 250 seguidores, vocês têm algum recurso para impulsionar os posts? Vamos ver se elas têm recurso. Não tem recurso. Então seria interessante vocês tentarem reivindicar aí uma verba mínima por mês. Eu posso te mandar isso por e-mail depois, o quanto que a gente sugere. Mas assim, se você tiver R$50 por mês, eu acho que já dá para você conseguir dar um gás nas suas postagens. De qualquer forma, antes de ficar triste, eu acho que eu tentaria novos posts. Vamos revolucionar, vamos fazer vídeo que os jovens veem mais, vamos convidar alguma pessoa importante da cidade para fazer uma mensagem falando bem da gente. Então, eu acho que antes da gente ficar frustrado ou avaliar uma ação, é importante dar um passo atrás, entender qual que é o seu objetivo. Às vezes, para o seu objetivo, o Facebook não é o mais importante. Não é assim, eu quero ter o Facebook ativo porque quero ter. Não, para quê? Às vezes, dependendo do tamanho do município, um jornal mural bem feito pode resolver a sua dor, o seu problema, né? Mas é claro que a gente quer estar no meio digital, isso também é muito importante, né? Alguém pesquisar lá e ver que existe uma conta da biblioteca, então eu recomendo. Mas antes da gente pensar nas ações, temos que voltar para os objetivos, tá bom? Mais alguma dúvida? Gente, alguém quer comentar algo? Ficou algum ponto confuso? Esse panorama que está aqui na tela, ele está claro? Vocês acham que pode funcionar? Gente, alguma pontuação, alguma dúvida? Agora é essa. A Deise gostou, acho que vai ser útil para o Comitê Jovem, para a comunicação de vocês. Que a Helena achou muito válido. Ela está colocando aqui no chat, só que caiu como privado. Peraí. Que bom, Helena. Tem a Clauziné, que está quietinha. Clauziné, o que você achou, Clauziné? Ana Cristina, Ivanilda, a Elisete também. Valeu, Leda. Ai, que bom, que bom. Não foi a Leda, foi a Deise, né? A Deise, isso. Legal.
Comecei a fazer Ah, olha a dica aqui da Biblioteca Municipal, Maria. dia 5º. Maria começou a fazer as postagens no Face da Secretaria e ela marca as pessoas com o link, marca o prefeito e aí tem visibilidade. Ó, isso é uma forma interessante para aquele caso que a gente não tem recursos para pagar o post. Tem que usar criatividade, marcar pessoas, usar hashtag, às vezes é útil. Então, é muito bacana mesmo essa dica de marcar o prefeito. Mas lembrando, gente, o nosso desafio vai ser voltar para o objetivo, tá? Não vamos ficar só atualizando a rede social sem saber o que eu quero com isso. Porque tem todo um trabalho anterior de público-alvo, de persona, que é muito interessante fazer também. A gente não falou muito da questão da imprensa, mas se vocês têm um apoio de assessoria de imprensa, sabem como construir um release, de repente isso pode ficar para um próximo encontro, né, Andréia, se tiver interesse, né? Eu não sei se a própria Daisy, por exemplo, vocês fariam um release ou vocês conseguem apoio da secretaria da cidade ou da prefeitura para montar um release divulgando algo da biblioteca? Porque aí você envia esse texto, que é o release, que é um documento para a imprensa. Ele é como se fosse uma notícia. Então, assim, biblioteca lança comitê jovens, nananana. É sempre um título, uma matéria no presente, usando o verbo no presente. Você vai colocar lá no primeiro parágrafo o que a gente fala é o quê, quando, onde, como, por quê. Na próxima quarta-feira, a biblioteca tal lança seu comitê de jovens com uma reunião e distribui sarau de música tal. O objetivo é engajar jovens com uma ação transformadora do papel da biblioteca. Pronto, opa, jornalista, se eu fosse jornalista, já ia me interessar por essa notícia. Aí você fala no segundo parágrafo. A ação faz parte de uma série de iniciativas voltadas para o estímulo da biblioteca, com o polo de transformação social. Estarão presentes 4, 5 jovens, uma celebridade, tal. O prefeito vai participar e tal. Você já vai mostrando que aquilo é interessante, o jornalista tem que cobrir, né? Se ele quer dar uma notícia interessante. Então, essa construção de um texto de release é uma forma também profissional de você colocar os seus contatos, colocar pessoas para entrevista. O jornalista recebe e aquilo está mastigadinho para ele. Então, fica muito fácil, às vezes. Infelizmente, isso em todo o Brasil, até na Globo, muitas vezes eles publicam o seu texto diretamente no site. Blog, colunista, adora quando chega um texto bem prontinho para ele publica direto, como se fosse ele que escreveu, e não te dá o crédito. Mas é assim que funciona, né, gente? Então, construir um release e trabalhar assessoria de imprensa, isso é bem legal. O ideal, vocês já são maravilhosos, vocês já fazem um trabalho muito além do que é a remuneração original de vocês. Mas vocês podem atuar junto ou convencer alguém da prefeitura, assessoria de comunicação da prefeitura, a estarem mais próximas no dia a dia da biblioteca, né? Mas é por isso que é bom botar no papel. Aí você já pode conversar com o secretário ou assessor de comunicação, falar, olha, daqui 3 meses, no ano que vem, eu vou ter um evento em fevereiro, o carnaval da bibliofolia, como a gente teve no ano passado, eu vou ter em primavera dos livros, eu vou ter tal, e os caras se programam para dar esse apoio para vocês, né? Aqui a Coésia falando que conseguiu o apoio da Ascom, eles fizeram umas postagens da nossa reinauguração, isso é muito, muito bom. É bem importante a gente ter o apoio das assessorias de comunicação. Mas quando ela não existe, vocês também podem fazer um trabalho singelo, porém eficiente, viu, gente? A biblioteca, a comunicação auxiliou na divulgação do jovem, do cinema na biblioteca. Ótimo, release já é uma nova ideia que ela está tendo agora também. E mais, gente? Uma coisa que então, eu falei com a Andréia, a ideia é que vocês façam uma entrega de vocês no plano de comunicação. Né? E a data proposta que a gente queria propor é 21 de janeiro. É referente a 2019, não é isso, Andréia? Que muita gente ainda não vai ter a nova programação, mas é isso que a gente falou, para a sua nova programação ter eficiência, ter eficácia, é legal você já ter feito um plano de comunicação para a própria biblioteca.
antes, porque aí você entra com uma nova programação e já construiu uma relação com o seu usuário ou não usuário, né? É isso mesmo, Andréia? Sim, Ju, é isso mesmo. A gente estava pensando em 21 de janeiro, a gente até queria perguntar agora e abrir para sugestões para saber se é uma data confortável para vocês. Você acha que é 21 de janeiro para entregar para a gente esse desenho do plano de comunicação? O pessoal da manhã concordou, né? Mas a gente, se vocês puderem colocar aqui no chat, ou como todos vocês já estão também com o microfone ativado, manifestem aí suas opiniões. Aí, Helena, se vocês tiverem dúvidas nesse processo, eu trabalho janeiro inteiro. Então, vocês podem mandar e-mail, pedir para a Andréia. Pede para a Júlia me dar uma ajuda, vamos conversar, vamos fazer uma conversa por telefone, pelo Skype, pelo Zoom. Eu estou disponível para a gente tentar fazer um plano bem legal, simples, objetivo, e que seja útil para vocês. Maravilha, gente. Então, dia 21, Ju. A Helena falou que sim, Samora também falou que sim. Coésia, sim, Coésia. Leda, ou melhor, Daisy. Clauzineia. Oi, Andréia. Tudo bem, meu amor? Boa tarde. Tudo Boa bem? tarde, Elisete. E aí? Estou com dificuldade aqui, eu estava resolvendo um monte de coisa junto, não deu para me pegar o início, entendeu? Da apresentação. Mas quanto à entrega desse plano de comunicação que vocês estão querendo? Isso. É sobre a entrega. Aí a gente sugeriu 21 de janeiro, Elisete. Você acha que está muito apertado? Eu acho que nós aqui apertados, porque eu pelo menos vou entrar de férias, a Neuza também vai entrar de férias, entendeu? Entendi. Então, vamos jogar para frente. Eu acho melhor. Tá, vamos sim. De repente, deixa eu ver. Beleza, Clauzinha, de repente, fevereiro? Deixa eu ver 15 de fevereiro. Vamos ver 15 de fevereiro. É melhor fevereiro. Não, você tem razão. Deixa eu ver aqui, 15 de fevereiro. Época de férias agora, muita gente, muita coisa, entendeu? Não, eu sei que é corrido. Deixa eu ver aqui já 15 de fevereiro. É bacana vocês terem um tempo para pensar com carinho. Vocês podem usar o design thinking, esse post-it, fazer uma reunião, botar num post-it tudo que vocês gostariam, depois organizar quais são os objetivos gerais. Eu acho que vale a pena um planejamento bem legal para a gente não fazer um plano pro forma, né? Só para entregar. É um plano... uma coisa bem pensada, né? Gente, dia 15 de fevereiro, tudo bem, gente? Fica melhor? Eu acho melhor, eu concordo. Clauzineia, fica melhor, Clauzineia? Então, beleza. Então, 15 de fevereiro. Tá ótimo. Aproveitar que não tem carnaval em fevereiro, só março. Carnaval em fevereiro é um mês de trabalho. É verdade. Show, Leda. A Daisy também achou uma boa. Gente, eu sempre... Daisy. Não, então fechou, já 15, gente. Quem quiser, quem for entrar de férias, como ela escreveu aqui, quiser aproveitar o mês de janeiro para conversar, tirar dúvida, também contem com a gente, tá bom? Ok, obrigada. De nada. É pelo qual link que você deu? Desculpa? Não, qual pela Recode aí mesmo, pelo Conecta, né? Isso, combina com as meninas. Aqui eu tenho os meus contatos, tá, gente? Podem anotar que é julia.tavares. Porque eu não estou visualizando no meu celular, no computador meu aqui, não está dando para ver nada, entendeu? Eu não comecei a participar no início, por isso mesmo. Que pena. É julia.tavares@recode.org.br. Tá, esse é o meu e-mail direto, mas pode pedir ajuda para a Andréia, que eu também... ela me qualquer aciona. coisa, a Andréia socorre. Pode deixar. Estamos aqui, gente. Com certeza, né, André?
Estamos aqui, firme e forte. Tá, beleza. Acho que é isso, né, Bom, Ju? meninas, muito obrigada pela participação. Acho que todas vocês têm potencial de comunicadoras. E esse é um